título da pregação é Aprendendo a Orar com Jesus. A continuação da nossa série. No caso hoje, não nos deixeis cair em tentação. Mateus capítulo 6, versículo 13. Mateus 6 e 13. Estamos examinando cada parte desta bela oração, poderíamos até dizer deste belo modelo de oração que o Senhor Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos. Então, no versículo 13, ela é tão curtinha que vale a pena ler toda. Já pregamos sobre os versículos passados e brevemente. Na próxima nós encerramos. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Aí vem. E não nos deixes cair em tentação. É o que nós vamos comentar hoje. E continua. Mas livra-nos do mal. Em alguns manuscritos tem: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, tem tanto assunto, tanto material em praticamente cada palavra desta, como tu concentraste aqui neste modelo de oração. Nos ajuda a abrir um pouco e podemos ver mais no interior do que tu queres falar, entender melhor o que tu queres dizer com cada frase desta, especialmente a de hoje: não nos deixes cair em tentação. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te entregamos o resultado desta pregação. Amém. É uma frase difícil, esta. Começa aqui essa expressão deixar cair, conforme tem aqui, ela não está no grego. Ela é uma interpretação de um verbo que tem no grego, que significa literalmente trazer para dentro ou introduzir. Então, o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo é, literalmente: não nos induzas à tentação. Na versão em inglês da NIV, que é a versão internacional do inglês, tem lead us not in temptation. Lead, em inglês, quer dizer conduzir, levar alguém a. Então, o que Jesus está dizendo é: não nos leve à tentação, não nos conduza à tentação. É forte. Então, aqui foi muito amaciado pelos tradutores, quando eles colocaram: não nos deixes cair em. Já é mais uma interpretação do que uma tradução literal. E curiosamente, nas duas versões mais usadas aqui, que é a Revista Atualizada e a NVI, tem não nos deixes cair. Mas em inglês tem lá lead, não nos lidere, não nos leve à tentação. É tão forte a maneira como Cristo colocou, que isso tem causado várias interpretações do que significa isto. Uma delas é que causou a nossa tradução: não nos deixes cair. E que é a mais razoável, é quase óbvio que significa isto mesmo. Então eu não vou nem comentar sobre as outras interpretações, e apenas dizer que tudo indica que a ideia é esta, como está aqui mesmo: não nos permita ser conduzido ou ser conduzidos a uma tentação. Então daí vem a nossa tradução: não nos deixes cair em tentação, mas sabendo que não foi isso que ele disse, não, foi mais forte. Jesus, como eu falei, concentrava muito e deixava que nós quebrássemos a cabeça explicando dificuldades que ele colocava nas suas frases, nos seus conceitos. Ele não explicava muitas vezes, cabia mais ao apóstolo Paulo
e aos outros escritores do Novo Testamento, explicar muitas coisas que ele disse de uma maneira muito concentrada e dificílima, algumas vezes. Há uma segunda dificuldade aqui, na própria palavra traduzida por tentação, porque no grego não existe essa palavra, também. A palavra que tem lá, ela significa experimento, teste, prova. Nós nos acostumamos a falar em provação e em tentação, dizendo que a provação vem de Deus, e dizendo que a tentação é do diabo, porque é para nós cairmos. Mas isso foi criado por nós, acho que de uma maneira correta, não estou contra isso, estou explicando para vocês, porque na realidade, o propósito e a natureza do teste é que vai definir o que nós resolvemos chamar de provação ou de tentação. Mas quando você vai para o grego, não tem essa diferença lá não. Deus ninguém tenta. Lá que está escrito, lá sabe o que é? Deus ninguém prova. Deus não testa ninguém. Mas nós sabemos que ele testa sim, ele prova sim. Como é que tem lá escrito que ele não prova? Porque ele não prova para derrubar, como o diabo prova. Lá não diz que o diabo é o tentador, ele é o provador. O que define, se nós vamos chamar de uma provação ou de uma tentação, é o propósito, é a natureza. Deus nunca tem o propósito de nos derrubar. Ele quer sempre edificar, mesmo que cause em nós uma prova dele, nos cause sofrimento, nos cause até uma queda em pecado, ele provou. Mas nunca para destruir, para quebrar, para estragar, que é o contrário do que ocorre com o diabo. Esse quer nos destruir. Tanto que lá diz que Jesus foi tentado pelo diabo. Na verdade, ele foi provado pelo diabo. Mas uma prova desgraçada, no sentido de derrubar o Senhor Jesus Cristo, a ponto, inclusive, de impedir que ele fosse salvador da humanidade se ele caísse naquela prova. Então, nós chamamos de tentação. Então, quando diz aqui, não nos deixeis cair em tentação, não nos conduzas à prova. Há uma prova que vai nos derrubar. É implícito, é óbvio, assim não teria sentido, seria até contraditório com a própria Bíblia, que fala muito que nós somos provados por Deus, somos testados por Deus. Ele testou muito os israelitas no deserto, há abundantes provas disso, de que ele nos prova. Então, tudo indica aqui, praticamente é evidente, de que trata-se de uma situação que leva ao mal, ou seja, da maneira como nós chamamos, uma tentação, que vai nos levar a pecar. Então nós pedimos a Deus que não nos permita levar a uma situação que vai ser uma tentação para nós e que vai nos levar ao pecado. Aí vem uma pergunta difícil de ser respondida. Qual a causa básica de sermos atraídos pelo pecado? Resposta: porque Deus nos fez assim. E eu não vou continuar perguntando, bem que poderia. E por que Deus nos fez assim? Vou parar aqui, porque já iria longe demais para o propósito exato da nossa pregação, que deve ser uma pregação curta. Adão, antes de pecar, ele foi tentado. Ele foi atraído pelo pecado. Antes de pecar. Jesus foi tentado. Ou seja, ele foi provado pelo diabo para ser derrubado. E lá em Hebreu diz que ele foi tentado em todas as coisas como nós. Com exceção que ele não pecou. Mas ele foi tentado. No caso de Jesus, eu estou colocando apenas de passagem, porque é mais complicado, porque no caso dele era impossível
que ele pecasse, porque ele era Deus, então ele tinha a natureza divina também, além da humana. Então, no caso de Jesus, é algo que os teólogos param e dizem assim, aqui a gente não entende mais, é que Jesus foi realmente tentado, realmente uma tentação para valer, ao mesmo tempo em que era impossível que ele caísse. Se era impossível, como é que foi para valer? Foi um arranjo de tentação, foi uma aparência de tentação, porque se ele não podia cair, então não era tentação, era, mas é um mistério para nós, entra naquela categoria de mistério que ultrapassa o nosso entendimento, mas que as duas coisas devem existir paralelamente, mesmo que a gente não consiga juntar uma com a outra. Então, foi uma tentação real, a ponto dele poder nos ajudar nas nossas tentações. É isso que o livro de Hebreus diz, eu não quero ler lá, isso aqui é quase um parênteses que eu estou usando aqui. Então, foi uma tentação tão real que ele disse assim, eu sei o que é isso, eu vou lhe ajudar. Ora, se ele sabe o que é isso e vai me ajudar, porque ele sabe de fato que é uma tentação real, mas ele não podia cair. Então, as duas coisas nós temos que adorar o nosso Deus e dizer amém. Nós não entendemos, mas é fato. Então, deixando um pouco Jesus aqui e voltando a Adão, antes de pecar, a questão fundamental é que ele tinha poder para não pecar. Não é que ele não podia ser tentado, ele foi tentado pelo diabo na forma da serpente, sim. Depois dele ceder à tentação, que aí sim é pecado, então, depois dele pecar, ele perdeu o poder de não pecar. Ele e todos os seus descendentes, toda a raça humana. Então, a nossa malignidade passou a nascer conosco e a ditar as cartas. Ela nos domina. Nós somos extremamente susceptíveis, então, de pecar, infelizmente. Porque já nascemos com a natureza pecadora. Por coincidência, na pregação da noite vai tocar neste ponto, outro texto, mas vai tocar nessa questão da que o homem já nasce com o pecado. Paulo diz que o ideal é que nós fôssemos mortos para o pecado, nos considerássemos mortos, Romanos 6 e 11, que eu não vou ler, mas está lá escrito, considerai-vos mortos para o pecado, ou seja, que nós tivéssemos poder total para resistir às tentações. Não é que nós não fôssemos mais tentados, mas que nós tivéssemos tanto poder para resistir às tentações, que era como se o pecado não nos atraísse tanto. Ou nós pudéssemos dizer, não vou fazer isso não, com todo o poder. Então nós devemos ter uma vida espiritual tal, que esse poder vai aumentando em nós, até ficar como se o pecado não nos atraísse mais, como se tivesse morrido dentro de nós. É isso que Paulo quer dizer lá. Mesmo sabendo que jamais chegaremos a essa situação de dizer, eu não peco mais. Eu consegui conquistar o pecado da minha vida. Sou tentado, mas não peco mais absolutamente. Pronto. Isso nunca vai acontecer aqui. Se alguém disser isso, ele é o quê? De acordo com o apóstolo João, mentiroso. Se alguém disser que não peca mais, é mentiroso, porque ele vai pecar aqui, o mais santificado dos crentes, infelizmente vai cometer pecados aqui, mas é um alvo, não é porque nós nunca vamos alcançar nesta terra, alcançar plenamente, não significa que nós não podemos alcançar até um bom nível, um bom estágio, sim, de santificação a ponto do pecado nos atrair menos do que antes. Então, este é o alvo. O alvo não é ser tentado. O problema não é ser tentado, é cair na tentação. Agora é tão fácil cair na tentação que vamos fugir até das situações de tentação para não nos levar ao pecado. Qual é o agente ou agentes que nos levam ao pecado? 2. Satanás, com todos os seus ministros, todo o esquema do mundo que ele domina,
e nossa carne. Dois agentes. Geralmente se fala em três, que é o Satanás ou o diabo, o mundo e nós mesmos. Mas eu estou colocando aqui o mundo como sendo embaixo da autoridade do diabo que ele tem, dada por Deus, limitada por um certo tempo, mas ele tem. Então todo o mundo inteiro jaz no maligno. Então o mundo está debaixo da autoridade do diabo. Então eu coloco logo dois: Satanás e a nossa carne. Parênteses gostosíssimo. No céu não estarão nenhum desses dois agentes, nem o diabo, nem a nossa carne. Sumiram. Significa o quê? Que nós nunca mais vamos ser nem tentados. Porque Deus não tenta, ou Deus não prova para derrubar. Já expliquei. Então no céu, Jesus foi tentado aqui, já comentei. O diabo tentou duramente, até 40 dias, inclusive, uma vez só. Teve muitas outras vezes em que ele foi tentado pelo diabo aqui. E lá no céu, cadê o diabo? Para tentá-lo. Então, todos os seres humanos, e Jesus, como ser humano que ele é, passou a ser, quando nasceu de Maria, e continua a ser no céu, e Deus também, mas todos os seres humanos que estarão no céu nunca mais saberão o que é isto, ser tentado. Mesmo que ser tentado não é pecado, como eu já expliquei, mas nem a tentação vai chegar a nós. Não haverá ninguém ao nosso lado querendo nos derrubar, nos provar para derrubar. É uma delícia nós pensarmos nisso. Mais um motivo para a gente ficar deliciado com a ideia de ir para o céu. Por enquanto, ou enquanto isso, né? E voltando ao nosso assunto, quando orar, não nos deixes para Deus cair em tentação. Aqui o crente, que ele diz assim, não me deixe cair em tentação, ele confessa que crê e confia na soberania de Deus, porque Deus tem todos os caminhos nas suas mãos. É uma maneira de confessar: Senhor, Tu és soberano, cada passo meu está designado por Ti, todo o meu destino está nas Tuas mãos, pois me ajuda a não ser conduzido a uma situação em que eu vá ser tentado e vá cair. É uma maneira dele confessar que ele confia que Deus é soberano e tem poder para até não nos deixar mais pecar. Agora, por que ele não usa esse poder o tempo todo? E surge uma pergunta sobre uma realidade incômoda. Porque que mesmo pedindo com tanta sinceridade a Deus, utilizando a ordem ou o modelo do Senhor Jesus Cristo, peçam a Deus para que Ele não lidere vocês ao pecado, à tentação, não ao pecado, à tentação. Peçam a Deus a aprovação. Ele não disse, Ele não autorizou. Pois então eu peço a Deus com todo cuidado, sinceramente, mas ainda peco e caio demais, porque tantas vezes parece que Ele não ouve esta oração. Algumas sugestões eu queria dar, e aí eu encerro. Primeira, porque a soberania de Deus não anula a sua responsabilidade de fazer tudo para evitar o mal. Sair de perto do mal é uma responsabilidade sua. Eu gosto muito de ler esta sequência em 2 Timóteo 2. Quem já me ouviu pregar muito, já ouviu várias vezes a leitura desta sequência que mostra para mim, pelo menos claramente, o rumo para quem não quer ser tentado demais, ou não quer ser, e não quer, portanto, se expor a uma queda. Olha aqui, 2 Timóteo 2, eu vou correr nos versículos, versículo 14, 2 Timóteo 2, 14, lá no meio diz:
para que evitem contendas de palavras. Versículo 16, evita igualmente os falatórios inúteis e profanos e tal. Versículo 19, lá no meio, aparte-se da injustiça, todo aquele que professa o nome do Senhor. Versículo 22, foge. Então estão vendo os verbos, aparte-se, foge, evita, mas ainda continua. 23, repele as questões insensatas e absurdas, foge, repele, evita. Ainda mais no capítulo 3, versículo 5, ainda diz, foge também destes. Resumo de tudo, nós temos em 1 Tessalonicenses 5 e 22, em que diz, abstende-vos de toda forma do mal. Está lá. Esse abstém, ou abster-se no original, significa isso mesmo, refrear-se, guardar-se. Se guarde de toda forma do mal. Expor-se ao mal é convite para a tentação. Ser tentado é convite ao pecado. Ser tentado não é pecado, mas é um convite ao pecado. Então, sai de perto de toda forma de mal. Esse é um mandamento difícil para nós cumprirmos, que o mal está tanto ao nosso redor e disseminado de tantas maneiras diferentes, disfarçado até, muitas vezes, às vezes sim, às vezes não, mas ele é tão multifacetado, o mal, tão onipresente ao nosso redor, que é muito difícil para o crente passar uma linha na prática, no dia a dia. Eu vou para um certo local, qualquer local que você vá, tem pernas para todo jeito para eu olhar, tem figuras para eu olhar, não vou fazer, não vou me expor a isto, porque meus olhos não são muito bons e tal, em termos de pureza, então não vou. Bom, mas também eu não posso ver um dinheirinho que eu quero também me apossar e tal, então não chego perto, nem numa caixa de banco. E, um momentinho, então não vou sair na calçada? Não é para me expor a qualquer forma de mal, então não liga a televisão, não liga o computador, não entra na internet, nem lá para fora, não vou nem no elevador do meu prédio, porque a vizinha é bonita, quer dizer nada. Então é complicado isto para nós. Cada crente deve levar muito a sério isto, estabelecer certos princípios, certos critérios de vida na sua prática cristã e orar a Deus constantemente que lhe dê sabedoria, fidelidade e sabedoria para seguir isto. O que não pode é dizer assim, sabe uma coisa, isso é tão complicado, tão difícil, que é como se nem tivesse na Bíblia. Eu não posso cumprir isso mesmo, então deixa lá. Não. Então muitas vezes nós somos levados a uma queda depois da tentação, e Deus não responde a nossa oração neste particular, porque nós não cumprimos a nossa responsabilidade de cuidar da nossa própria segurança espiritual. Aí lá Tiago diz, resisti ao diabo, e ele o quê? Fugirá de vós. Aí nós não resistimos, nem lutamos para resistir, então não obedecemos muitas vezes. Salomão diz que Deus criou o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Então muitas vezes, irmão, nós buscamos o mal, não é nem que nós deixamos de evitar, não, nós buscamos, vamos atrás de alguma forma de mal. Aí vem a tentação, que não é pecado, mas já é um pulo para ele, porque a nossa fraqueza é muito grande. Então, por que muitas vezes parece que Deus não nos responde isso? Primeiro, porque nós não cuidamos do que é nossa responsabilidade. Segundo, porque oramos pouco nesse sentido. Quantas vezes nós cumprimos o modelo que Cristo deixou para nós, neste particular aqui? Senhor, minhas tentações, não me deixa, Senhor, me expor demais, de manhã cedo, antes de sair do quarto. Não me deixa me expor demais, me ajuda.
E se as tentações vierem, me dá poder para resistir, que eu não quero pecar. Ora pouco. Outra sugestão, porque estamos fracos espiritualmente. Talvez uma tentação que você resistiu um mês atrás, agora lhe derruba. Mesma tentação, mesma forma, mesmo jeito. Você resistiu bem, às vezes, talvez várias vezes, agora você caiu. Por quê? Provavelmente você descuidou da sua saúde espiritual, que aí já vem toda a prática de vida cristã. Irmãos, isso aqui são as minhas sugestões, e certamente vai ter motivo que a Deus pertence. É um assunto, a gente não pode responder cada detalhe e explicar cada motivo. Deus é soberano e Ele sabe por quê. Ele permite que nós, mesmo orando com sinceridade, que Ele permite que nós, muitas vezes, sejamos tentados e até mesmo caiamos no pecado. O importante, e assim eu encerro, são duas coisas: que você ore como Jesus mandou. Ore, para que Deus não lhe permita chegar numa situação de pecado. Segundo, cuide de si. Cuide para que você próprio não se exponha ao mal e assim então está a um passo do pecado. Essas duas providências juntas são extremamente poderosas. Extremamente poderosas. Orar a Deus pedindo esta proteção, certamente Ele nos dará pelo Espírito dele que habita em nós. Orar e não descuidarmos da oração, pedindo o poder dele sobre nós. Ao mesmo tempo, cuidando nas nossas responsabilidades de fugir do mal, resistir ao diabo e nos abster de qualquer forma daquilo que desagrada a Deus. Que Deus nos ajude a sermos cada vez mais santos, mais santificados, que é o contrário de nós estarmos caindo constantemente nas tentações e pecando. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por esta parte da oração do Senhor Jesus Cristo, que Ele nos ensinou. Tão importante, tão fundamental. Obrigado pela lembrança que Ele fez aqui neste modelo de oração deste assunto, que nos perturba tanto, nos atrapalha tanto, nos fere tanto, nos machuca tanto espiritualmente e te fere, porque cada pecado nosso é uma ofensa contra ti. Nos ajuda a orarmos mais por isto e a termos mais responsabilidade ao nos abstermos de toda forma do mal. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos e agradecemos. Amém.